Olá, eu sou a Thaís Venâncio, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Você sabe, né? Porque aqui você escuta histórias, compartilha histórias e eu tenho certeza que você já está me seguindo, já está compartilhando essa entrevista e também tem que colocar lá a notificação para você receber um aviso quando chegar um novo episódio. Então, olha, fique à vontade para poder participar dessa nossa entrevista de hoje, que tem um assunto que muita gente pode até achar assim, vamos falar sobre o direito de família. Não, não tem nada disso. Aliás, nós vamos falar sobre a importância e o amor com as famílias, por isso eu convidei o juiz de direito, ele já é juiz há 23 anos, doutor Vitor Pimenta, mas ele está há 8 anos na vara da família e tem um trabalho maravilhoso. Ele vai contar isso pra gente. Isso aqui eu só sei da fama, então por isso eu o convidei para o meu podcast. Seja bem-vindo, doutor Vitor. Muito obrigado, muito obrigado. Você ouviu a responsabilidade, né? Poxa. Vou começar assim, sempre sonhou em ser juiz? Não sempre sonhei, inclusive, o que eu não tinha falado, assim que eu formei, assim que eu estava terminando a faculdade de Direito, eu não sei porquê, mas lembro eu pensando isso, eu saí no carro conversando com um amigo, ele falando, o que você vai fazer? Eu falei, eu acho que provavelmente eu vou advogar. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou ser é juiz. E eu não sei de onde que eu tirei isso. Mas deixa eu voltar aqui, porque a gente começou a conversar antes de gravar. No meio da faculdade, mais ou menos, o senhor decidiu que não queria mais fazer direito. Eu cheguei a pensar em não fazer mais direito, porque percebi, pelo que eu gostava de fazer, inclusive, por exemplo, uma das matérias que eu sempre adorei estudava sem precisar ter prova, assim, na escola, era biologia, química, essas coisas, eu sempre adorei estudar isso. E por que não escolheu medicina? Porque não tinha... Engraçado, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Não tinha nenhum médico na família. E eu não sei porquê, eu só focava meu pensamento, quando eu pensava em biologia, eu focava só em ser biólogo, ou biólogo marinho. Eu adorava mergulhar, essas coisas assim, criar animais, eu estudava sobre criação de bichos, e aí até que, conversando com minha mãe e meu pai, eles acabaram me explicando e me ajudando a chegar nessa conclusão de que ser biólogo, com todo o mérito que tem aos biólogos e todo o mérito que tem aos professores, me limitava um pouquinho o meu leque de trabalho. E exercendo uma outra profissão, e não pensavam realmente, também não sugeriram medicina, mas pensando em outras profissões, eu poderia exercer a biologia, ou não exercer biologia, mas trabalhar com mergulho ou trabalhar com criação de animais como um hobby. Eu poderia fazer isso desde que eu tivesse um outro tipo de profissão. E lembro que fiz acho que eu tinha 11 ou 12 anos, fiz um teste vocacional e que deu também que direito seria uma das coisas que eu teria aptidão. E acabei me seguindo, muitas pessoas da família no ramo jurídico, né, no ramo do direito, e eu acabei indo por aí. E no meio da faculdade é que eu acabei me aproximando de pessoas que faziam medicina. Eu tinha muita convivência com o pessoal que fazia medicina, e eu descobri o quão linda a medicina. E eu falei, nossa, devia fazer medicina e tal. Só que já estava assim, quando eu percebi isso, devia faltar 1 ano e meio para concluir o curso. E aí eu falei, não, já que eu agora já vou concluir. Já comecei, né? Vou terminar. E aí logo que eu concluí, acho que um mês e pouco depois eu já consegui um emprego como advogado. E aí comecei a gostar da advocacia um pouquinho, e ainda mais que já estava ganhando aquele meu dinheiro, era muito novo, eu me formei com 22 anos, e aí já comecei a ganhar aquele dinheiro entrando, e foi ficando legal. E mais ou menos um ano depois, eu percebi que a advocacia eu achei que seria um pouco estressante para o meu estilo de vida, para os meus valores de segurança e tal. E comecei a pensar como seria judicar, como seria ser juiz.
E conversando com um amigo meu, que era assessor de um desembargador, na época não tinham os juízes não tinham assessores, só desembargadores tinham, e cada desembargador tinha um assessor só, e eram 15 desembargadores só no tribunal. E esse amigo meu era assessor de um desembargador, e eu perguntei para ele o que ele fazia, ele me explicou, eu achei interessante que era o único jeito de eu saber o que é julgar sem fazer um concurso para a magistratura, que é preparar as minutas do que o desembargador fazia, né? Então, se preparava despachos, votos, né? E assim como o assessor dos juízes preparam minutas de despachos, de decisões, de sentenças, e aí eu procurei ver se eu conseguia nisso e dei sorte, conheci as pessoas que conheciam os desembargadores, e na época estava acabando um concurso da magistratura e alguns assessores passaram. E aí eu entrei para ser assessor do desembargador Geraldo Correia Lima, que eu tenho muita saudade, muita gratidão por tudo que ele foi para mim, com 6 anos que eu fui assessor dele. E na época ele era o decano do tribunal. E entrei, engraçado, lembrei, eu entrei justamente, o então assessor dele, que passou em primeiro lugar naquele concurso, é hoje o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Olha só. Uma pessoa incrível também, que eu tenho a honra de poder achar e sentir que ele é um amigo pessoal meu. Mas eu entrei no lugar dele, fiquei lá por 6 anos. Cheguei a fazer um concurso para a magistratura durante esse período, fiquei reprovado e depois fiz um concurso para o Ministério Público. Passei, fui promotor de justiça por 4 meses e meio, porque quando me deram posse no Ministério Público, eu já estava no meio, faltando acho que 1 ou 2 fases só para o concurso da magistratura. E aí, logo em seguida, passei também no concurso da magistratura, e tomei posse no dia 14 de setembro de 2000, como juiz. Olha só. E, bom, mas só se descobriu a sua vocação de cuidar do outro, que não foi com a medicina, há 8 anos na Vara da Família. Como é que foi essa descoberta? Durante os primeiros 15 anos na magistratura, eu fui muito feliz durante alguns períodos no exercício da judicatura, e não tanto feliz e muitas vezes até insatisfeito, como eu sei que vários colegas passam por isso, vários. E até que eu cheguei na Vara de Família e entendi muito por quê. E eu entendi talvez por que eu queria fazer medicina, que uma das coisas, né, que você até me perguntou por quê medicina, eu falei porque eu gosto de cuidar de pessoas. E na Vara de Família, eu percebi que eu consigo e posso cuidar das pessoas, lógico que na medida do possível, naquele espaço, naquele contexto e uma oportunidade muitas vezes muito limitada, né? Que é um período de uma audiência, por exemplo, fora o carinho nos exames dos processos, mas principalmente a atuação. Mas não é um ambiente acolhedor, não, né? É um ambiente. Quando chegou ali no tribunal, a sensação que eu tenho como leiga, né? Assim, já chegou no fim do poço, assim, já está, assim, tem uma agressão, tem uma perda de valores, tem muito disso. Mas eu não vou falar disso agora, não. Tá. Eu vou segurar para o pessoal também que está assistindo, esperar um pouquinho, porque eu quero saber, lá atrás, porque você tem uma questão de cuidar dos outros. Tem uma relação dos seus pais em cuidar de você? Como é que era a relação sua com seus pais? Tem algo nisso? Nunca fiz essa ligação, mas faz muito sentido o que você está falando, porque é muito carinho, muito cuidado, graças a Deus, papai e mamãe, até hoje, né? Eu tenho Qual a idade deles? Papai tem 80, mamãe tem 79. Novos, né? Hoje é dia 17 de maio. A gente está gravando no dia 17 de maio. Gravação dia 17 de maio. Inclusive eu vou citar dia 17 de maio depois também. E dia 14 agora eles fizeram 58 anos de casados. Então sempre teve muito amor na sua família? Muito. Você foi criado num ambiente de amor? Sim, graças a Deus. E hoje, quando você entra numa audiência e vê que não tem mais amor, que não tem um amor um pelo outro, básico, não precisa ser num casamento, mas na relação do ser humano, o que te traz como frustração?
eu não tenho bem frustração com relação a isso, a eles. Eu fico sensibilizado. Agora, quase sempre tem amor ainda. E esse é que é o problema. Porque o amor e o ódio andam de mãos dadas em muitas situações. Quando não tem realmente mais amor, aí às vezes é até mais fácil de resolver. Mas mesmo? E você consegue ver isso nos olhos deles, assim, muitas na vezes, fala sim. deles? Sim. Como? Me dá um exemplo. Ah, meu Deus, não sei. Eu sou curiosa, eu gosto de... No tratar, você percebe que ainda se tivesse algo que pudesse ser feito... Às vezes, é uma coisa que um diz, é uma forma de olhar, é uma reclamação, às vezes é uma reclamação, e aí eu falo o seguinte, e de vez tanto que a minha eu não me considero um especialista em família, em direito de família. Eu sei direito de família, né, bastante, mas... Mas você se especializou, né? Assim, você tem assim, Sim, um trabalho eu atuo somente em área de família, exatamente. Mas eu falo que se eu pudesse dizer que eu tenho uma especialização, uma expertise melhor, que seria em conciliação, em ajudar aquelas partes a chegarem a um acordo, a uma resolução consensual. E por isso que eu me dedico tanto para isso. Eu não sou um especialista em reconciliação, em fazer o casal voltar, tipo assim, tá divorciando, é desistir do divórcio. Mas algumas vezes a gente chega nisso na audiência. E uma coisa que eu estava falando, um reclama disso ou reclama daquilo, aí eu falo assim, principalmente quando não tem muito tempo separado, eu às vezes pergunto, você quer isso mesmo? Você está querendo, é isso que você quer? Aí, às vezes um não responde nada. Aí eu falo, olha, ela ou ele já me respondeu que quer continuar com você. E aí? Aí eu falo, e ela ou ele continua quieto, entendeu? Não nega. Não nega. Porque dá para ver. Aí você manda fazer o quê? Volta para casa, pensa e... Não, porque depende dos dois, né? Isso. Algumas vezes eles pedem a suspensão do processo, mas é muito raro. Aí pede para suspender, marca uma audiência mais para frente, tudo, para ver se eles voltam. Algumas vezes voltam, outras vezes desistem. Agora, todos nós levamos para nossa casa um pouco do nosso trabalho. A gente leva um pouco disso. Eu imagino que para você, assim, eu muitas vezes me vi fazendo uma reportagem, uma entrevista sobre algo de família ou algo de saúde, e aí, nossa, eu tenho que passar a mudar isso e tal. O que você lembra, assim, que você já levou para sua casa? Muita coisa. A mesa de audiência de família é um aprendizado constante para mim. E uma das coisas, por exemplo, que eu costumo falar e tentar ajudá-los é a exercer o perdão. Porque ali eles estão com muita mágoa, geralmente, né? Estou falando sempre de forma em geral. Estão com muita mágoa, muita dor, muito sofrimento por alguma coisa que o outro fez ou por alguma coisa que ele se deixou, que deixou fazer com ele, né? E a única forma, ou uma boa forma de se livrar disso é conseguir perdoar. E o caminho para exercer o perdão tem alguns caminhos. Geralmente eu falo em 2 em audiência, ou às vezes trabalho um só. Porque, e sempre explicando, né? Quem perdoa não faz diferença para o outro. Né? O perdão faz diferença para quem perdoa, para quem sente, porque a mágoa só faz mal a quem sente. O que eu faço, se eu estou magoado, se eu estou com raiva, com ódio, esse sentimento só faz mal a mim. Atos que eu faço por causa da mágoa, por causa do ódio, posso fazer mal aos meus filhos ou a outras pessoas, mas o sentimento só faz mal a mim. E quando a pessoa perdoa, não é que o outro segue livre. Você que está com dor, que você segue livre. E uma das formas que eu acho que ajuda muito a perdoar
é o exercício da gratidão. E porque o sentimento de gratidão é extremamente forte e é incompatível com tristeza e com mágoa, com dor. Então, eu falo exercício de gratidão porque se é uma coisa, se a gente não estiver atento, a gente acaba deixando passar. E quanto mais a gente pratica, mais isso fica forte, como se fosse um exercício de músculo. Quanto mais você vai praticando uma atividade física, mais forte você vai ficando. E quanto mais você fortalece uma gratidão pelo outro, mais fácil é perdoar aquele outro. E às vezes fica até aquela mágoa vai ficando tão pequenininha que depois você esqueceu o que estava sentindo, ou está só lá tão pequenininha que ficou lá, quietinho. E você já consegue não te incomoda praticar mais. Isso na sua casa? Consigo. Com seus filhos? Consigo. Porque a forma como eu falo, né? Principalmente quando tem filhos, é um jeito mais forte de exercer, de praticar, pelo menos nesse exercício que eu proponho para eles em audiência, e faço isso com frequência, que por exemplo, imaginando que você brigou com o Marcelo. Com o Marcelo. E você falou dos 3 filhos, Lucas, Pedro e tal. Aí eu vou falar, por exemplo, se vocês dois estiverem... Deus me livre, tá? Mas, assim, Deus me livre. Não, mas se estivesse lá, eu ia falar... e você nervosa? E eu ia falar, Thaís, você já parou para pensar que se não fosse você e o Marcelo, você não teria o Pedro, o Lucas e o Felipe. O Felipe. E não é só Pedro, Lucas e Felipe. O bom dia, mamãe, que Felipe te deu hoje de manhã. O abraço que Pedro te deu hoje de manhã. O beijo que o Lucas te deu ontem, outro dia. É o chutinho na barriga que você sentia quando você estava grávida dele. É a sensação que você teve quando você amamentou eles. Quando você ajudou eles a andar. E falaria também para o Marcelo, né? Então você leva eles a sentimentos que às vezes eles esqueceram. É porque quando o nosso cérebro pensa por imagens, Marcelo vai falar melhor do que eu. Mas a gente pensa por imagens, e quando e eu aprendi isso com um grande amigo meu também, que é o Jerônimo Temel, né? Que fazendo cursos com ele eu aprendi que o exercício da gratidão, quando é específico, é mais forte o sentimento. Porque como a gente pensa por imagens, eu posso falar, no meu caso, Marina e Pedro, e eu penso rapidamente neles, mas se eu pensar no abraço de Pedro, no Ei Papi, que Marina me mandou, que ela mora na Itália, né, que ela me mandou outro dia, que a gente falou, ou do sorriso que ela, da última ligação por vídeo que eu fiz com ela, ou deu deitado na rede com ela quando ela tinha 2 anos de idade, eu estou revivendo esses momentos. E aí, são tão fortes para a gente, quando a gente revive esses momentos, que o sentimento vem. E aí eu falo, quando aí vem, dá para ver no rosto da pessoa, que a pessoa, na hora que muda, né? E aí eu falo, pois é, se não fosse ele, você não teria vivido esses momentos todos. E aí que é esse exercício que eu proponho. E façam isso com frequência. Se acharem interessante, se fizer sentido, faça isso. E aí eu confesso que eu faço isso. Eu não sei nem se Mariana já ouviu falar isso, tá? Mas lógico que a gente... Nossa, eu tenho 23 anos de casado. Então, a gente já passou momentos dificílimos, né? E momentos maravilhosos, momentos dificílimos. E estamos, por exemplo, numa fase maravilhosa do nosso casamento, né? Então, é uma coisa que imagino que seja cíclico. Eu espero que agora o ciclo seja durante bem longo. Que se mantenha, né, na fase feliz. Mas às vezes, quando a gente discute, ou quando tem algum desentendimento, eu paro e penso,
Eu agradeço e revivo esses momentos com os meus filhos e muitos momentos com ela também que eu agradeço, né? Essa proposta é ótima, de exercício diário, né? Ou com um momento que deixa você com fúria, chateado com aquilo, tentar lembrar de coisas boas, né? De imagens boas, para que você possa fazer. Eu acho que quando a gente acalma o nosso coração, tudo é mais fácil de resolver, né? Sim, sim. E então isso eu levei, e eu levei depois que eu ensinei. Eu não fazia isso. Eu, pelo menos, eu não lembro de fazer isso com a presença que eu faço agora. Então, você começou fazendo isso no tribunal? No fórum. No fórum, e depois audiências. foi para casa? Ensinando a fazerem, porque eu aprendi, e imagino que tenha sido isso, pelo que eu consigo lembrar. É porque pelo menos agora eu estou mais presente para isso, né? De saber que é melhor para mim. Porque se eu me liberto daquele sentimento rápido, é mais fácil, fica mais fácil para mim, para ela e tudo. E só para eu fiz uma pequena confusão antes da gente começar a entrevista, que eu falei da vara da infância. Não, você é da vara da família. E a vara da infância vai tratar só do que diz respeito a um menor. É isso? Aos menores de 18 anos. Aos menores de 18 anos. Aí tem a vara da infância, tem parte que fala criminal, embora não seja crime, né? Sejam atos infracionais, que é a parte dos atos dos menores infratores. E tem a parte das que são abandonados, de adoção e de guarda, dessas coisas. É vara da assim. infância. Guarda que não seja... Existem ações de guarda que correm na vara de família, que são as ações envolvendo pai e mãe. E quando envolve uma terceira pessoa, uma avó, uma tia, que pedindo a guarda, aí é na vara da infância, não é na vara de família. E aí na vara da família vai tratar da guarda desses filhos, é isso? Guarda só quando é filhos mesmo, né? Quando é o pai e mãe disputando... guarda, alimentos, convivência, né? Tem o divórcio, a partilha de bens, né? Tudo é tratado na vara da família. Isso. Ou seja... Eu vou fazer uma brincadeira, mas é péssimo, assim. Quando dá aquele problema todo dentro de casa, vai para sua responsabilidade. E você falou uma coisa ótima. E Sandro é o promotor de justiça que trabalha lá comigo, e eu acho ótimo que ele fala: as pessoas ficam esperando que a gente resolva os problemas. E aí chega lá e descobre que eles que têm que resolver, né? E essa é a minha pergunta. Onde está o problema? Geralmente, pelo que você vê no dia a dia. Assim, eu acompanho na escola, no grupo do WhatsApp, no consultório médico e tudo, que tem muitos problemas, perderam-se muitos valores, as famílias estão desconstruídas, né, existem muitos problemas. Mas e no seu olhar, quando chega ali, onde está o problema? Tem muita dor, né, de mágoa, egoísmo, mas tem, assim, não estou falando de que isso tem em todos, né? Sim. Dor e mágoa tem em quase todos os casos. Egoísmo não sempre. Falta de empatia é muito comum. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Que é um outro exercício para gratidão também, tá? Para gratidão não, para perdão. Mas tá aí, são muitos fatores que levam a eles chegarem naquela situação ali. Eu não sei se teria um preponderante, não sei. E como é que é para você lidar com essa falta desses valores, sendo que você foi criado numa família que, de uma forma geral, não teve isso, né? Teve, assim, claro que tem problemas, como toda família tem. Você se assustou, você se deparou com uma situação, talvez por isso você foi buscar até uma formação, um treinamento maior para poder saber lidar com isso. Porque, assim, claro que às vezes a gente passou muito sofrimento, já teve que lidar com muitas dores e tudo, talvez o casco fica mais grosso, né? Foi difícil isso para você, chegar nessa Eu acho que situação? Isso me ajuda, porque o que às vezes atrapalha uma pessoa que atua na área de família, ou um psicólogo, eu imagino que possa atrapalhar um psicólogo também, mas se eu falar uma pessoa que trabalha, que é principalmente o juiz, o promotor e os advogados,
é quando se faz a transferência. Transferência é quando você imagina que aquele problema é o seu. Se for o advogado, defende como se estivesse sendo a dor dele mesmo, e acreditando com tudo que ele viveu na vida dele que o problema do cliente é o mesmo que ele está vivendo. E às vezes o juiz, por exemplo, julgando com base no que ele viveu nos problemas da vida dele, e com toda a boa intenção e todo amor, ele entende, ele pode fazer uma decisão com base naquele passado dele. E eu acho que nisso me ajuda. Ele transfere aquela dor para aquele momento, aí toma uma decisão talvez que não seja adequada ou não, né? Exatamente. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que isso talvez me ajude, porque eu evito fazer transferência, eu me preocupo com transferências, assim, eu estou atento para isso. E se eu fizer uma transferência, de uma família que eu considero muito bem estruturada, né? De muito amor, de muito carinho. Então eu procuro levar isso. Então eu procuro acolher as partes, né? Mas com esse tipo de pensamento. Agora, eu acho que isso realmente só me ajudou. Né? Nesse aspecto só me ajudou. E fora isso, eu não sei se questão de o jeito conciliador, que eu não foi só em vara de família, que eu já tinha em vara civil, já tinha em juizado especial civil, eu já trabalhei nessas áreas também, né? No criminal, eu trabalhei muito tempo em criminal. Acaba que no criminal a gente não tem essa questão da conciliação, né? Ainda mais que é bem mais complicado. Mas eu não sei... Deve ser uma característica sua... eu acho que é uma característica minha. Para essa questão dessa conciliação, né? Você tem irmãos? Tenho. Tenho um irmão mais velho, Davi, e uma irmã mais nova, Daniela. Então você ficou ali no meio. Isso aí. Fazendo esse jogo. Você falou uma hora aqui na entrevista que você gostava da questão da biologia, gostava do mergulho e tudo, mas pratica algum desse esporte? Olha... Eu tinha muito tempo que eu não praticava, muitos anos. E eu sempre tive material de mergulho, pé de pato, máscara, canoa, aquela coisa, né? E arpão, cheguei a ter arpão e tal. Quando eu comecei a mergulhar com 7, 8 anos de idade, sempre com o papai. O papai também mergulhava muito, pegando lagosta, peixe, essas coisas assim. E com 20 e poucos eu acabei parando e fui abandonando. E eu estou de férias agora, né, nesse momento de gravação dessa entrevista, eu estou de férias, e eu tive a oportunidade de ir agora, recentemente, fazer uma viagem com minha mulher, e a gente foi a Fernando de Noronha, e aí só que eu comprei pé de pato, máscara, 2 conjuntos para mim e para ela, e a gente mergulhou muito lá, foi muito legal. Poxa, que legal. E aí a gente viu que é uma coisa que eu lembrei quanto eu gosto, ela viu o quanto que ela gosta. Ela já fez isso poucas vezes, né? Descobriram e a gente vai fazer isso com mais frequência agora. Não, lógico que não em Fernando de Noronha, mas aqui em Vitória mesmo. Eu não sei se tão longe, né? Você disse que tinha alguma coisa para contar sobre o dia 17 de maio, é isso? Dia 17 de maio. Mas é porque uma das coisas que... já dei poucas, mas algumas palestras, sempre para defender a importância da audiência de conciliação nas ações de família, né? E aí eu revendo uma palestra que eu tinha preparado, lembrei desse caso. E quando eu estava lendo, essa palestra eu preparei mais perto do fato que aconteceu. Para falar o seguinte, o que é possível? Poxa, tem gente que fala, não, é só uma audiência de conciliação, é tudo muito formal, não adianta isso, não adianta fazer, você não dá para fazer isso. E aí a situação foi o seguinte, era dia 9 de maio de 2023, ano passado, 19h30 mais ou menos. A última audiência do dia tinha acabado, a audiência tinha começado por volta de 17 ou 17h30.
E o Sandro tinha acabado de sair, o promotor tinha acabado de sair, a defensora tinha acabado de sair, e só estavam as partes. E aí, eles estavam só assinando o termo de audiência, eu fiquei por último, porque, só para pegar a assinatura dele no termo de audiência. E o homem, né, eu não lembro o nome dele, mas a gente pode colocar o nome, né, de José, por exemplo, um nome qualquer, um homem. Ele parou e falou o seguinte: doutor, o senhor tem um WhatsApp ou um número de telefone para eu poder conversar quando eu precisar de algum conselho? Aí eu ri assim. Aí ele falou: é porque eu nunca tinha vindo na justiça, nunca tinha vindo num fórum, e eu não imaginava que seria isso aqui. O senhor me falou coisas, me fez pensar coisas que eu não tinha ideia, e o senhor não tem ideia da diferença que o senhor fez na minha vida e na vida do meu filho. Nossa. E ele foi falando e ele começou a chorar. E ele chorando continuava falando. E ele falou: o senhor precisa ter... Ele falou: continua fazendo isso, porque eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. Eu vou ser o melhor pai. Eu vou ser o pai que meu filho merece. E eu falei: que bom que você está me dando esse retorno, obrigado, e que bom que eu pude te ajudar de alguma forma. E ele falou: o senhor já me ajudou muito. E ele chorava. Eu olhei para ele e falei: posso te dar um abraço? Aí ele falou: era isso que eu ia te pedir. Ai, meu E aí eu levantei, eu dei um abraço. A mulher também estava chorando também. Aí eu abracei ele. E, em resumo, voltando, como é que foi a situação? Eles tinham uns 7, 8 meses de separados. Uhum. O filho fez 7 anos no dia 17 de maio do ano passado. Hoje ele está fazendo 8 anos. Né? Imagino que esteja fazendo, né? Graças a Deus. E ele batia muito no filho quando o filho ia ficar com ele. E inclusive a mãe assumiu que de vez em quando batia. Foi só umas 20 vezes. Ela falou: ele tinha 7 anos de idade. E o pai batia, o filho se fizesse alguma birra, alguma coisa, se chorasse, o pai batia, e se ele não parasse de chorar, ele devolvia para a mãe, porque ele não admitia aquele tipo de comportamento. E o filho morrendo de saudade do pai, precisando estar do pai, querendo estar com o pai, acontecia isso. E aí, eu conversando com ele, é uma coisa que eu faço com frequência, é perguntar sobre os pais, como é que foi a vida deles na infância, né, das partes que estão ali na infância. E aí ele falou que ele apanhava muito do pai dele. E ele falou: foi isso que me fez o homem que eu sou hoje. Cara trabalhador, trabalhava de Uber, trabalhava muito de Uber. E ele falou: é isso que me fez o homem que eu sou hoje. E aí eu falei, com muito carinho, muito jeito, eu falei para ele: eu acho que foi apesar disso. E levei ele a pensar e a entender as limitações e o carinho, como ele fazia isso com o filho dele, com muito carinho. O pai dele provavelmente fazia isso com ele, com carinho também, porque foi o jeito que o pai dele aprendeu. E conversei também com ele sobre o cérebro da criança, sobre o desenvolvimento da maturidade do cérebro da criança, que às vezes não consegue, em razão da pouca maturidade ainda, expressar o sentimento dele da forma correta, expressa através de uma birra, de um choro, de alguma coisa assim. E aí, quando a pessoa que ele mais ama, que precisa da proteção dele, agride ele acaba não conseguindo trabalhar a evolução do sentimento. Quando eu sentir isso, como que eu posso
reagir, ou como que eu devo reagir, ou como que eu faço para eu superar esse sentimento. Porque eu sinto isso, por imaturidade do meu cérebro, eu começo a chorar e aí eu apanho. E aí, o que pode acontecer? E se eu estiver falando besteira, não é minha hora, mas foi por tudo que eu já li, mas é o que faz para mim sentido. Aí eu não consigo trabalhar como resolver essa situação, como lidar com essa situação, eu não aprendi. E eu falei com ele, talvez seja por isso. Como você não aprendeu a lidar com essa situação, é que você repete o que seu pai fazia. Porque você não conseguiu desenvolver naquela época essa maturidade, essa estratégia para sair daquele estado de sofrimento. E aí ele falou, nossa senhora. Nossa. Tudo que nunca ninguém falou para ele, né? Então, aí eu falo, isso é possível fazer na audiência de conciliação. Por isso que eu defendo tanto a importância das audiências de conciliação, das sessões de mediação também, que é uma outra técnica, é uma outra situação diferente, né? O juiz não participa da mediação, né? Pelo menos em vara de família, né? Porque a mediação não pode ter a figura da autoridade que vai julgar o caso. Então, é uma técnica totalmente diferente, mas super eficaz e Mas você sabe, né, Vitor, que isso é diferenciado, né? Que você é diferenciado. Não é todo juiz que tem essa formação que vai julgar um processo, uma família. Você buscou isso, né? Você buscou formação e tem uma questão religiosa também? Você tem também? Não tenho muito. Não tenho... já estudei e segui alguns tipos de religião. Hoje não tenho nenhuma prática. Acredito em Deus, acredito na imortalidade da alma, acredito em muitas outras coisas. Mas não tenho nada na parte religiosa que me guia nesse sentido, não. Pelo menos que eu saiba. Eu acho que muitas vezes eu sou guiado justamente pela espiritualidade, né? Mas não tem nada nesse sentido. O que eu fiz foi... Primeiro, muita atenção na mesa de audiência, muita dedicação, presença plena, escutativa. E aí aquela coisa de estar ali, eu não estou fazendo mais nada, além de estar ali Está com de eles. fato ali, né? Presente, com o ouvido atento. Sim. Né? Além disso, aí depois eu busquei, fiz 2 formações em coaching. Um pouco antes da pandemia, depois eu fiz uma durante a pandemia, mas era a mesma formação, mas foi bom para solidificar o conhecimento. A formação em coaching ajuda muito a gente no nosso autoconhecimento. E eu fiz eu fiz para me ajudar nas audiências e acabou me ajudando para mim mesmo, me ajudando como pai, me ajudando como marido, me ajudando como filho, porque é um processo profundo. Você fazer uma formação em coaching é um processo profundo de autoconhecimento. É muito interessante. E assim como passar por um processo de coaching, que antes de fazer eu passei por um processo de coaching, também ajuda a gente bastante no autoconhecimento, mas a formação ajuda muito mais. E depois, ainda durante a pandemia, eu fiz também uma formação em Kids Coaching. É um método, né, foi desenvolvido pela Márcia Belmiro, que é um coaching voltado para crianças e adolescentes, mas que é voltado para os pais e para escolas. Né? É uma forma de abordar algumas situações com as crianças e com os adolescentes. Tem a forma de abordar e com várias ferramentas, né? E que ajuda a conseguir alguns resultados e ajuda as crianças e adolescentes a chegarem nesses resultados com menos sofrimento. E algumas técnicas eu passo, as que eu lembro, porque como não pratiquei, a gente acaba, né? Acaba esquecendo, acaba né? esquecendo. E tudo. Porque para você se tornar ok ou pelo menos razoável numa determinada coisa, você precisa ter o conhecimento, prática, repetição. Né? Eu tive o conhecimento, não cheguei a praticar tanto e não repeti. Então, com relação, por exemplo, ao Kids Coaching, né? Mas ao coaching eu consegui ainda praticar um pouquinho,
de forma gratuita, só para eu sedimentar o conhecimento, e aí ficou muito mais forte em mim algumas coisas do coaching. Embora não use tanto coaching em audiência, né, mesmo em audiência, porque o coach não fala, não dá nenhuma sugestão, e eu dou muitas. Né? O coach só faz pergunta. E eu fico imaginando que assim, a transformação não é só para aquelas famílias, mas também para todo o ambiente, né? Sim. A sua equipe, quem está ali, os advogados, eu acho que eles saem dali com alguma lição. É muito interessante. Esse aqui é um caixinha de lenço, não é isso? Né? Eu tenho uma caixa de lenço na mesa de audiência, porque é muito comum. E 2 ou 3 vezes eu acabei me emocionando por uma situação, e eu pedi para me dar essa caixinha de lenço assim mesmo. Não, mas se eu falar em Marina e Pedro, eu me emociono, né? São os meus filhos. Mas acho que foi uma semana antes de eu sair de férias, isso já aconteceu outras vezes, mas essa foi a mais recente. O advogado foi que pegou, sabe, que ele mesmo se emocionou, porque acaba todo mundo vivendo muita transformação ali. Eu imagino. É lógico que isso não é em todos os casos. Tem vários casos que não dá nem para eu tentar um aprofundamento. Tem vários casos que chegam leves, aí a gente não precisa dessa abordagem toda, né? Infelizmente não é a maioria, né? Que chega leve, que chega com muita convivência entre os pais e tudo, né? Então mas eu tenho 2 perguntas para 2 exemplos assim. Se já teve algum caso que você falou realmente vai cada um para um lugar e você claro que você não vai falar assim, né? Mas realmente não dá certo isso aqui junto. Ou outro que você foi para casa e aquilo assim, puxa vida, eu podia ter falado mais alguma coisinha para poder ter, quem sabe, amansado um pouco mais o coração dali. Olha, provavelmente deve ter acontecido. Eu só não lembro. São muitos, né? Eu realmente não lembro. Eu tenho, mas porque eu me entrego muito na audiência. Uma das coisas isso eu aprendi na formação em coaching, que é um dos princípios do coaching criacional, pelo menos. Eu não sei se é de todos, mas eu vou falar que é o coaching que o Jerônimo Temel ensina. A formação do instituto dele em coaching criacional, que é um dos princípios, que não é sobre mim, é sobre você. Não é sobre o juiz, é sobre as partes. Não é sobre o coach, é sobre o coachee. Então, por que isso é tão importante? Eu já entrei em audiência me sentindo mal, me sentindo com dor de cabeça, por exemplo, ou me sentindo de alguma forma assim. Só que eles precisam tanto de mim ali, naquele momento, e a dor deles é tão forte que eu me preocupo com isso. Então, eu esqueço de mim ali e vou para eles. E aí eu saio melhor da audiência. E depois de um tempo eu aprendi a não levar para casa. Então eu quase não levo para casa. É muito raro eu levar alguma coisa para casa depois. De alguma coisa pesada, alguma coisa assim. Eu realmente... Consegue fazer um fim. Sim. E depois sair. Sim. E acreditando que eu dei o meu melhor ali. Né? Que eu me esforcei o máximo ali, porque na vara de família, um processo de família, é comum eu abrir uma audiência de conciliação falando o seguinte, né? Vocês têm 2 opções aqui, fala para os 2, chegar a um acordo ou chegar a uma composição, que é a mesma coisa. Se você deixar para eu decidir, vocês perderam. Se o juiz tiver que decidir, a maior parte da família perdeu. E essa frase eu aprendi com um advogado, só para honrar a fonte, tá? Dr. Zé Eduardo Coelho Dias. Essa fala, se um juiz decidir, a maior parte daquela família perdeu. Eu ouvi ele falando isso num simpósio de Direito de Família e Psicologia, uns anos atrás. E marcou para mim. Então é isso. Eles todos perdem. Se o juiz tiver que decidir, o juiz deve só homologar um acordo. Então,
A diferença que eu acho que eu posso fazer é ajudá-los nesse sentido. E para isso eu uso muita técnica, muito coração e muito carinho, muito amor pelo que eu faço, cuidando de pessoas, né? É isso aí. E não precisou ser médico para cuidar de pessoas, mas encontrou um outro caminho, né? Sim, sim. E começar para a gente poder terminar, que senão eu vou ficar aqui fazendo perguntas, a minha curiosidade vai deixando. Olha, eu falo pelos cotovelos, você tem que me cortar. Somos dois, então. Como é que é o pai Vitor? É babão? É duro? Cobra demais? Como é que é com o Pedro e com a Marina? Já fui muito duro, já fui autoritário, autoritário mesmo, e mudei muito. Mudei muito mesmo. Já fui de cobrar e tudo, e eu cobrava demais, e mudei bastante no sentido de conversar mais com eles, de respeitar mais o que eles pensam, de entender mais o que eles pensam e de entender que nem sempre o que é bom para mim é bom para eles. Isso é uma coisa que aprendi também no coaching, tá? E na audiência de família. A gente sempre tem a tendência a pensar que o que é bom para a gente é bom para os outros, mas não é. Não necessariamente é bom para os outros, né? Mas eu mudei bastante nisso aí. Então hoje, como que eu sou hoje, eu sou protetor, muito protetor, eu sou muito compreensivo, eu sou suporte, eu apoio eles nos objetivos dele, como eu apoiei minha filha até quando ela queria seguir uma determinada carreira, não quis mais, tá indo para o outro lado, nós estamos apoiando também, Pedro também, a gente está apoiando, então a gente é suporte lá em casa deles, e segurança, né? E realmente muita proteção. Muito carinhoso, a gente é muito de abraço, de beijo, de assim, e é isso, eu sou assim hoje. E nenhum dos dois foi para a área do direito, né? Marina está fazendo direito internacional, né? Mas é uma bailarina também, tem que dizer isso. Maravilhosa, bailarina maravilhosa. E Pedro vai querer fazer medicina. Isso aí. Vai querer fazer medicina. E ela e Marina está na Itália, né? Tá na Itália, então o coração do pai fica assim, né? Videoconferência, tem que ficar olhando. Não faço não. E sempre que pode dar um pulinho lá. E para isso, milhas aéreas. Acumule milhas. Comprei um curso de milhas aéreas e só com. Quem é mais, que mima mais? Você ou Mariana? A Mariana. Será que ela vai gostar de ouvir isso? Não, ela é mãezona, maravilhosa. Nossa, eu sou extremamente grato a ela pela mãe que ela é. Realmente eu acho que eu não podia ter escolhido uma mãe melhor para os meus filhos, não. Nossa, olha só. Aproveitem, Mariana, aproveita agora. Vitor, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Que bom. Que saber que tem pessoas assim que têm um coração grande, né? E levar essas palavras, essas mensagens para famílias, para pessoas que precisam tanto. Talvez que possam não mudar, ou que vai mudar pelo menos um pouquinho. Mas é uma semente que planta, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E por isso que tem tudo a ver no meu podcast aqui. Porque é sobre a vida. A gente precisa disso para poder viver, né? Que as pessoas acreditem no outro. Foi um prazer. Prazer meu. E quando tiver algo que possa dividir conosco, por favor, volte aqui. Tá joia. Venha para contar. Gosto de saber histórias. Ixi, tem muito. Então você guarda umas histórias aí para você voltar aqui, pode ser? Lógico que pode. Obrigada pela sua companhia. Compartilha essa entrevista. Tenho certeza que tem alguém que precisa escutá-la. Olha, eu te espero no próximo episódio.